Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de abril de 2021. Judas, muito mais que um traidor, parte 2. Poucos nomes na história são tão identificados com o mal como Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus com um beijo e o entregou à morte certa. No entanto, nos últimos anos, graças à arqueologia, mas também à literatura, a imagem do discípulo maldito do Novo Testamento mudou profundamente para se situar em um terreno muito mais ambíguo. Como explica a professora de História Antiga na Universidade da Cantábria, Espanha, Mar Marcos, as diferentes tradições sobre Judas ilustram uma variedade de cristianismos na antiguidade que foi desaparecendo por causa da censura da Grande Igreja. Com isso, perdeu-se uma tradição textual rica e variada, classificada como apócrifa e herética. Quase tudo o que rodeia a morte de Jesus, que os cristãos relembram na Semana Santa, está envolto em um denso mistério, no qual mito e história se misturam. As certezas são escassas. A grande maioria dos especialistas concorda que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica e que morreu crucificado em Jerusalém durante a Páscoa judaica Pesach. É mais do que possível que seus 12 discípulos também tenham uma base real, como, naturalmente, a conflituosa Palestina ocupada por Roma, na qual ocorreram os eventos e os confrontos entre os diferentes grupos judaicos. Todo o resto, a última ceia, o jardim do Getsemane, Pilatos lavando as mãos, a negação de Pedro, as 30 moedas de prata está mais próximo da lenda do que da realidade certificada por documentos ou escavações, e isso inclui a traição de Judas. Neste imenso terreno que se abre entre a fé e o mito, Judas surge como uma figura que despertou um misto de fascínio e repulsa os pintores Carracci e Caravaggio, os autores clássicos Jorge Luis Borges, José Saramago, Antoni Burgess e Nikos Kazantzakis, e os mais recentes Amos Oz, Amélie Nothomb e Philip Pullman se aprofundaram nesse apóstolo que, apesar da fama universal, é um personagem secundário, embora decisivo, no Novo Testamento. Como em quase todos os episódios em torno da morte de Jesus, os evangelhos oferecem versões diferentes, até mesmo contraditórias, dos fatos. Os motivos da traição: as famosas 30 moedas que dão título à nova série de Alex de la Iglesia Parable, a influência do diabo e a forma da morte, enforcado ou caindo de modo patético e morrendo estripado, variam em Mateus, João, Marcos e Lucas. A Bíblia também inclui uma ideia poderosa que Jesus sabia que ele o trairia porque isso era parte do plano divino para sua morte e ressurreição. Daí a famosa frase: "O que vais fazer, faça logo", João 13,27. Não que os demais apóstolos apareçam especialmente bem nos momentos finais de Jesus. Pedro, por exemplo, negou 3 vezes conhecê-lo. Mas Judas carregou toda a culpa e se tornou sinônimo do mal. Seu papel na expansão do antissemitismo foi enorme. A escritora norte-americana Susan Gubar, autora de Judas, a biografia 2009, insiste especialmente nesse fato. No final da Idade Média, ele era completamente vilipendiado. É associado ao povo judeu e usado para atacá-lo. A traição passa a ser, a partir daquele momento, sinônimo de Judas e dos judeus estereotipados na longa e implacável história do antissemitismo, explica por e-mail esta professora da Universidade Bloomington, de Indiana. Na primeira crônica do Amanhecer colocamos o texto da notícia completo, agora nesta e na próxima só uma parte. Hermínio Correia de Miranda escreveu para o Reformador de março de 1959 o artigo intitulado Judas Redimido.
diz ele, a figura histórica e humana de Judas Iscariotes sempre exerceu grande fascinação sobre meu espírito. Se bem que, aqui e acolá, se encontre na literatura espírita referências ao infeliz apóstolo, muito pouco se conhece de seu posterior desenvolvimento espiritual. Sabemos, certamente, por meio de revelações esparsas, que Judas, condicionado como qualquer um de nós à sábia e inflexível lei kármica, a que voltou muitas vezes para purgar suas falhas no sofrimento redentor. Estamos certos, também, de que o Cristo não o abandonou à sua própria sorte, nem pretendeu deixar que a pobre criatura, vítima de sua fraqueza, ficasse mergulhada na amargura sem remissão do sofrimento eterno. Neste, como em tantos outros pontos, a doutrina que os espíritos nos ensinaram é muito mais humana e racional que as que aí estão, mildamente trabalhadas pelos encarnados. É muito mais reconfortante, e infinitamente mais de acordo com a moral cristã, sabermos que o espírito do Iscariotes, depurado de suas imperfeições, evoluído moral e espiritualmente, está hoje entre os mais chegados colaboradores do Senhor, do que imaginá-lo como trágica ruína humana, batida pela miséria eterna. Não seria Jesus, o gênio supremo da bondade e do amor, que deixaria seu antigo discípulo perder-se nas estradas agrestes da eterna agonia. Se nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá, como poderia perder-se justamente uma daqueles que o acompanhou pelas rotas poeirentas da Terra Santa, que ajudou, por algum tempo, a espalhar aos quatro ventos sua mensagem de amor e humildade, que, bem ou mal, sonhou com o Mestre os mesmos sonhos de universal fraternidade? Como poderia Jesus condenar o antigo companheiro que, num momento de fraqueza e invigilância, se deixou levar por enganadoras ilusões? E, afinal de contas, se Jesus lhe perdoou e ajudou a recuperar-se para a glória espiritual, quem somos nós, imperfeitíssimas criaturas, para arrastar na lama a figura do pobre irmão que fraquejou? Tal como diria o Mestre: aquele que não tiver culpa atire a primeira pedra. Por outro lado, é preciso atentar nas circunstâncias daquele impensado gesto. Judas não foi o único, nem mesmo o maior responsável pela dolorosa tragédia da cruz. Foi mero instrumento de forças enseguecidas pelo ódio irracional. Vencido pela miragem do poder, com que lhe acenaram os inimigos do Cristo, ele se prestou ao lamentável e infeliz papel de indicar a sanha destruidora dos algozes, aquele que o havia acolhido no círculo mais íntimo de seus seguidores. Seu espírito era fraco e imaturo. Sonhava com uma fatia de poder, e se deixou fascinar. Era tão fraco que, consumado o gesto supremo da traição, não encontrou em si mesmo forças morais para enfrentar as consequências dramáticas do arrependimento. O tremendo remorso que experimentou foi grande demais para as forças do seu espírito, e, ainda uma vez, sucumbiu, escapando pela porta falsa do suicídio, numa tentativa última de fugir de si mesmo. Mais uma vez se enganou o pobre desorientado irmão. Libertara-se do envoltório físico, mas não se libertara de suas angústias. Muito pelo contrário, era justamente agora, com a percepção mais aguçada, que de fato sofria as insuportáveis aflições do remorso. E isso era o princípio da redenção. Milhares, milhões de vezes, teria que reviver a cena amarga do beijo portador da morte. Jamais haveria de esquecer o doce olhar do profeta divino, ao recebê-lo como discípulo amigo e não como mensageiro da dor. Como tudo aquilo continuava vivo nos seus olhos. Sim, porque ainda havia, sentia dores e sufocava, gemia e gritava desesperado. Estranho. Então não morrera?
Como é que a corda ainda lhe apertava a garganta ressequida e os 30 dinheiros ainda lhe pesavam sobre o coração? Sentia-se oprimido, miserável, perdido, sozinho, num mundo escuro, desconhecido e sem limites. Acima daquela solidão opressiva, pairavam os olhos meigos, puros, sublimes, de Jesus. Só então pudera compreender toda a extensão insondável da sua falta. Não nos foi dado ainda acompanhar, nos séculos que se seguiram, a trajetória espiritual do pobre irmão Judas Iscariotes. Não obstante, imaginamos quanto sofreu e lutou para novamente poder fitar, com tranquila humildade e reconhecimento, os olhos daquele que, certa vez, ajudara a crucificar. Hoje, o antigo apóstolo retomou o seu lugar entre os seguidores mais próximos do Cristo. Nas profundezas de seu coração deve sentir-se amplamente recompensado de todas as dores que sofreu. Algum dia, talvez permitam as entidades superiores que se revele ao mundo essa história magnífica, para que, por meio de todo o seu poder de sugestão, saibam as criaturas que mesmo a falta mais negra não precipita o espírito na desgraça eterna, mas apenas retarda sua evolução para a pátria da luz. Deus não seria Deus se, pela falta cometida neste átimo a que chamamos vida, fosse preciso viver uma eternidade de angústias e sofrimentos. Assim, Deus não criaria almas, frágeis na sua ignorância, para depois esmagá-las impiedosamente, com o castigo eterno, pela falta ocasional. Se nos deu livre arbítrio, acrescentou também a possibilidade de reparação, sem o que não poderíamos jamais alcançar a glória de poder colaborar em sua obra portentosa. Já é tempo de trabalhar pela reabilitação da figura do antigo Iscariotes. É necessário remover de sua imagem histórica a superada mancha da traição que pesa sobre sua memória. Ele não foi o primeiro ser humano a errar nem será o último. Também não foi o primeiro a resgatar seu erro, pagando até o último ceitil, como diz a lei, para retomar a caminhada para o alto. Ele muito sofreu para conquistar a sua paz e certamente saberá como ajudar-nos a encontrar a nossa. Também temos pesados débitos a resgatar. Não entregamos Jesus aos seus algozes, vezes sem conta, porém, temos crucificado sua memória, vendido seus princípios, falhado no cumprimento da moral que ele pregou. Não estamos, pois, em condições de atirar coisa alguma à nobre face de Judas, o redimido. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.